Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão. Hoje dia 13 de março do ano de 2017 e o nosso tema hoje é desenvolvimento mediúnico. Eis aí um tema que frequentemente as pessoas pedem para que seja abordado, então vamos abordá-lo hoje. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/médium de Umbanda. Vamos lá. Desenvolvimento mediúnico na Umbanda. O que é? Para que serve? Muito bem. Nós sabemos pela teoria espiritualista que a mediunidade tem raiz no organismo físico, mais propriamente no cérebro. O espírito André Luiz, em suas obras, vai dizer até onde uma pequena glândula chamada hipófise ou pineal, localizada no cérebro de todas as pessoas. Aparentemente, as pessoas portadoras de mediunidade têm uma quantidade maior de alguns cristais que existem dentro dessa glândula e que seriam, em tese, as pequenas anteninhas, digamos assim, para captar as influências espirituais. Muito bem. Se a mediunidade está radicada no organismo físico, então isso faz com que ela não tenha relação direta com moralidade nem com evolução espiritual. Portanto, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que o médium é um ser mais evoluído, na verdade não tem nada a ver. A mediunidade é dada a pessoas de caráter nobre como a pessoas de caráter duvidosa. Então, ela é uma ferramenta de trabalho. Ela não tem necessariamente ligação com evolução espiritual. Tanto é que muito raro a gente encontrar uma pessoa que não tem sequer uma pitadinha de mediunidade. Mas isso quer dizer então que todas as pessoas podem incorporar? E a resposta é não. Entre vários e vários gêneros de mediunidade, a incorporação é um desses gêneros, é o carro-chefe da Umbanda, incorporação, e não é algo que todas as pessoas podem desenvolver. Os indivíduos que têm a capacidade de incorporar têm um compromisso com essa mediunidade, têm um compromisso com o trabalho mediúnico. É por isso que frequentemente eu insisto na opinião de que desenvolver a mediunidade não é questão de escolha, mas de consciência e de compromisso. A mediunidade é dada a um sujeito para que ele trabalhe. Ela não é dada a ele para que ele faça comércio e muito menos para que ele não faça nada. Então, as coisas têm peso, as coisas têm responsabilidade. E sempre que eu encontro médiums em potencial, eu recomendo o desenvolvimento, porque Deus não joga dados, Deus não dá dom à toa. Tudo tem um propósito e a gente tem que prestar conta daquilo que a gente não faz com as oportunidades que nos são dadas. Muito bem. A pessoa então chega no terreiro, as entidades conseguem identificar se ela é um médium de incorporação, se ela é um médium intuitivo, se ela é um médium vidente e por aí vai. Então não é porque a pessoa é médium que ela tem à sua disposição todos os dons, não. Cada um vem preparado para trabalhar de uma determinada forma. As entidades conseguem enxergar isso de forma muito clara, geralmente por uma irradiação luminosa que é desprendida do chakra coronário e que é frequentemente chamada de coroa, É uma luz. Os espíritos narram que ela meio que se espraia, formando uma espécie realmente de uma coroa. Daí vem a expressão coroa mediúnica, é disso que as entidades estão falando. Muito bem, então a pessoa é acolhida num terreiro, deseja desenvolver a mediunidade, a entidade identifica que ela tem essa capacidade, então começa o processo. Como é feito? É muito simples. Basicamente, antes de começar o desenvolvimento, a entidade que vai conduzir o trabalho, normalmente um caboclo ou um preto velho, vai incorporar e vai fazer uma limpeza daquela coroa. Essa limpeza geralmente é feita com cachimbo e com ervas normais. Muito semelhante ao que se faz no passe comum. Muito bem,
Uma vez que a coroa está limpa, pede-se, né, que a pessoa fique de pé, que ela relaxe, feche os olhos, concentre-se e aí começa-se a cantar os pontos da linha em que a incorporação deve ocorrer. E nisso a entidade fica ali em frente à pessoa, utilizando da sua energia para fazer uma espécie de estimulação dos chakras. A incorporação acontece através dos chakras. A incorporação não é o espírito entrando no corpo do médium, mas é o espírito se ligando aos chakras do médium para poder trabalhar. Muito bem. A entidade, então, no nosso caso, geralmente quem faz isso é o preto velho, vai fazer uma estimulação desses chakras, normalmente estalando o dedo. E ela pode percorrer o dedo, né, para cima e para baixo, no sentido de alinhar os chakras da pessoa, como pode fazer de forma diagonal, transversal e por aí vai, mais ou menos com o mesmo intento. A entidade manifestante vai se posicionar ao lado do médium, geralmente atrás dele, mas pode ser à frente, pode ser do lado, isso não impede. E filamentos energéticos dos chakras da entidade vão se ligar aos chakras do médium. Quando o médium está bem concentrado, está muito firme, muito resoluto, com a mente muito limpa, isso é feito com o médium parado. Quando o médium está com a cabeça atordoada, às vezes com medo, às vezes nervoso, às vezes ansioso, às vezes preocupado, as entidades colocam ele para girar. Então é por isso até que os trabalhos de Umbanda são chamados de gira, né? Então o médium, ele é colocado para girar, né? As pessoas vão rodando ele, a fim de que ele entonteça um pouco, perca, né, um pouco daquela sua consciência e com isso relaxe, né, e fique mais fácil para que a entidade possa fazer a ligação dos chakras e estar assumindo ali o trabalho. Basicamente, desenvolvimento mediúnico é isso. É um processo muito simples, mas que demanda tempo. Ele não é feito da noite para o dia. Muito raramente, mas muito raramente mesmo, você vai ver um médium que vai chegar no terreiro e vai incorporar de primeira. A maioria leva alguns meses, e isso é absolutamente normal. Inclusive uma pergunta muito frequente, né? Quanto tempo demora? Não tem como dizer. Para cada pessoa será um tempo diferente. Eu conheci médiuns que desenvolveram com 3 meses, com 5 meses, com 7 meses, com 1 ano, com 1 ano e meio, com 2 anos. Então, depende. E um dos fatores que mais pesa para o desenvolvimento mediúnico é o quanto esse médium está compromissado, o quanto ele deseja trabalhar, o quanto de fato ele está impregnado do espírito da caridade para exercer a sua função. Muitos médiuns, não nos enganemos, começam o desenvolvimento mediúnico porque estão com medo, porque sabem que precisam desenvolver, mas têm medo, ficam com receio de não desenvolver e depois sentir culpa, de ser julgado, essas coisas, mas não vão pelo amor. Esses médiums tendem a demorar mais. O desenvolvimento mediúnico nestes casos tende a ser prolongado, porque é uma resistência interna a ser vencida. E geralmente são os médiums que desistem mais fácil. Começa o desenvolvimento, ele vai 1 mês, ele vai 2 meses, depois ele começa a faltar, depois ele some do terreiro. Ou se chega até o fim do desenvolvimento, ele é liberado para atender, mas a primeira adversidade que acontece é larga a Umbanda e vai para a igreja. Geralmente as pessoas com esse tipo de comportamento têm essas atitudes e eu já vi isso muito frequentemente dentro do terreiro. Então quanto mais a pessoa ama o que ela está fazendo, quanto mais ela faz aquilo por amor, por desejo de servir, mais rápido tende a ser o desenvolvimento dela. Porém, não é porque uma pessoa incorporou com 3 meses de desenvolvimento e outra incorporou com 1 ano de desenvolvimento que a mediunidade da primeira seja melhor que da segunda. Não existe essa relação. Eu conheci médiuns excelentes que me falaram que demoraram mais de 1 ano para desenvolver. Então, são muitos e muitos fatores. E a minha sugestão para esses médiuns é: não tenha pressa. Quanto mais pressa você tem, provavelmente mais longo será o seu desenvolvimento, porque sua ansiedade para o amanhã faz com que você não concentre hoje. Então é preciso que tenha tempo. E sugiro aos médiuns, estude,
Busque informações, busque conhecer. Quanto mais você aprender, melhor será o seu trabalho. E, para a gente não estender muito, outro ponto importantíssimo. O desenvolvimento da mediunidade não pode ser exercido sem o desenvolvimento da pessoa humana. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Eu não disse lá no começo do áudio que a gente vê pessoas chegarem aos terreiros e portadoras de mediunidade com os mais diversos tipos de caráter? Então não é porque a pessoa está desenvolvendo a mediunidade que ela virou santa. Não é porque ela começou a trabalhar mediunicamente que ela agora é uma pessoa de bem. Eu conheci médiuns complicadíssimos em nível emocional, em caráter, em atitude, palavras, etc. Então, o desenvolvimento mediúnico tem que ter uma preocupação além daquela simplesmente mecânica, no sentido de preocupação do desenvolvimento da faculdade. Não, a gente tem que desenvolver também o ser humano. É preciso que esse médium que está desenvolvendo procure também desenvolver a sua consciência fraterna, seu espírito de serviço, a importância da caridade, do amor ao próximo, do perdão. Esses valores têm que estar imbuídos dentro do processo mediúnico, porque senão o que acontece? Você termina o processo, o cara desenvolveu a mediunidade, mas ele continua ainda sendo a mesma pessoa de sempre, com o mesmo caráter torto, as mesmas escolhas ruins, o mesmo comportamento nocivo, e isso é muito negativo. É claro que não é dever do centro, do terreiro, da casa, consertar o médium torto, não, mas oferecer a ele as ferramentas necessárias para o seu aprimoramento. E digo uma coisa para vocês, já presenciei casos em que o médium já estava pronto do ponto de vista mediúnico, mas não havia recebido ainda o sinal verde das entidades para começar a atender, porque ainda não estava amadurecido emocionalmente. E era por isso que as entidades faziam questão de conversar muito com os médiuns, a responder às suas dúvidas, a ouvir as suas queixas, as suas lamúrias, para tentar ajudar aos médiuns a que eles consigam vencer a si próprios. Então, se você que está me ouvindo agora está achando que o seu desenvolvimento mediúnico está demorando demais e às vezes até passando pela sua cabeça, não sou médium nada, vou desistir disso, para, respira e pensa. Será que a sua moral está acompanhando o desenvolvimento mediúnico? Será que não é por isso que está demorando muito? Às vezes você está pronto como médium, mas às vezes você não está pronto como pessoa. Então, dá uma pensada nisso. E, de forma geral, pessoal, eu digo para vocês que o desenvolvimento mediúnico foi uma das coisas mais lindas que já aconteceram comigo. Eu tive o cuidado de registrar o meu desenvolvimento, de anotar as coisas que aconteciam. Inclusive, esse escrito está disponível online para consulta para quem quiser. É só acessar mediumdeumbanda.com. Você vai ver lá no menu superior livro. É só clicar lá e você vai conseguir ler online todo o livro do meu desenvolvimento. Então não tenhamos pressa. Vamos aprender a saborear as etapas da vida sem queimar a faixa. E acredite, você nunca vai achar que está pronto para começar o atendimento. O dia que os guias chegarem para você e falar, filho, a partir de hoje você pode trabalhar, você vai tremer. Porque a gente sempre se acha incapaz. E é uma experiência linda, maravilhosa, e espero que seja gratificante para você. Vou parando por aqui, um abraço a todos, lembre-se de acessar youtube.com/mediumdeumbanda. E se gostar, curte, inscreva-se e compartilha. O objetivo, ao trazer essas vivências, é possivelmente ajudar outras pessoas que pensam igual ou que estão passando por isso. Um abraço a todos.